Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero saber de você se você tem consciência do que você verdadeiramente acredita. Porque a gente tem algumas vozezinhas que falam com a gente, que são os nossos pensamentos, que são feitos, formados pelas nossas crenças. Eu já passei por vários perrengues financeiros. Perrengue mesmo de precisar economizar as coisas dentro de casa, de chegar ao meio de mês, já faltar dinheiro, e aí, não sei se vocês já ouviram falar, falta dinheiro, sobra mês, né? Falta o salário acabou e ainda falta uma porção de mês ainda, de dias para completar o mês. Eu já passei muito por isso e me questionava demais, porque como podia uma professora de matemática, considerada inteligente, porque todas as pessoas que gostam de matemática, que gostam de cálculo, as pessoas da família, os familiares, os amigos, enxergam a gente como se a gente fosse uma pessoa muito inteligente, porque afinal de contas você entende de cálculo, você entende os problemas e você resolve as coisas, né, com muita facilidade. E aí, além de saber muito matemática, fui trabalhar no banco, conhecimento de mercado financeiro, conhecimento de matemática financeira, juros compostos, imposto e tal, várias palavras diferentes, você sabendo o significado das palavras, mas não adiantava. Mesmo sabendo muito matemática, mesmo sabendo muito de mercado financeiro, chegava no final do mês, o dia do meu pagamento era terrível. Eu ficava nervosa porque chegava no final do dia, você paga isso, chegou e acabou. Acabou o salário, acabou o dinheiro. Né? Ou dava muito a conta, na grande maioria das vezes dava muita conta, fechava. Né? A conta fechava, mas e o resto do mês? Era o primeiro dia de pagamento. Você paga, acabou. Aí você passa o resto do mês apertado, no sufoco. E aí eu me questionava muito sobre isso, me questionava demais e começava a ler. Pegava um livro de autoajuda, um livro de mercado financeiro, um livro de educação financeira, O Segredo da Mente Milionária, e fui. O Milionário Mora ao Seu Lado, vários livros falando sobre dinheiro, sobre a forma de ganhar dinheiro. Começava devorando aqueles livros, lia uma vez, lia duas, lia três, prometia que eu ia seguir aquilo que o livro estava dizendo, eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia fazer. E eu voltava a ler o livro de novo. E o livro falava que era assim que eu ia fazer. Primeiro mês eu fazia, segundo mês já estava fazendo tudo errado de novo. Meio eu comecei a perceber que os livros diziam assim: você precisa ter uma energia positiva, pensar positivo e acreditar que você vai conseguir. Acreditar que você pode ficar rico. Acreditar que você pode se organizar. Você precisa acreditar que você vai se organizar e vai ter uma vida folgada. Mas ninguém me ensinava como acreditar. Ninguém me ensinava. Os livros não ensinavam. Como que eu faço para acreditar? Eu termino de ler o livro, estou super empolgada, agora vai. No terceiro dia já tinha uma vozinha dizendo: mas você, você está gastando muito. Ou assim, para economizar, você vai ter que deixar de comprar isso. Mas você merece comprar aquilo outro. Mas você merece um carro novo. Você merece um celular novo. As vozezinhas falando com a gente. Se elas estão falando isso com a gente, elas são formadas de acordo com as nossas crenças. Daí eu comecei a procurar e a estudar sobre crenças. Comecei a ver como elas são formadas, comecei a identificar a formação dessas crenças. Existem crenças que são possibilitadoras, que ajudam a gente, né, a evoluir,
E existem crenças limitantes, que são as crenças que nos bloqueiam e que nos impedem de prosseguir. Que são as que a gente quer mudar, né? São as crenças que nos paralisam ou que nos traz medo. E num desses estudos, né, desses cursos que eu fiz, me ensinaram que as crenças são duas maneiras delas serem formadas e que logo na primeira infância a gente começa a formar essas crenças. E que as crenças elas são formadas ou pela repetição, ela vê uma coisa acontecer sempre e ela vai aprendendo, né, por repetição, por espelhamento ou por um forte impacto. O que seria o forte impacto? Alguma coisa que te causou uma emoção muito grande e que isso gerou em você um sentimento que te fez aprender alguma coisa. Aprender de repente a ter um medo muito grande. Então, eu comecei a pensar nas crenças limitantes que eu tinha. Muitas crenças limitantes. Comecei a anotar no papel essas crenças. Por que eu te dou essa dica para você passar a fazer isso? Porque através do momento que você identifica que essa crença está te prejudicando, a partir do momento que você identificou, isso já é metade dos seus problemas já estão resolvidos. Por quê? Porque você, através dela, você já vai começar a startar e por repetição a acreditar naquilo que é melhor para você, naquilo que você sabe que é melhor para você. Por exemplo, existem algumas crenças do tipo: dinheiro não dá em árvore. Às vezes a gente ouve muito mãe falar, né, pro filho: você tá pensando que eu tenho uma árvore de dinheiro? Eu não tenho uma árvore de dinheiro, não. Como se árvore de dinheiro não existisse. Então vamos lá. Eu não tenho uma árvore que dá dinheiro. Tá, mas não existe mesmo árvore que dá dinheiro? Existem quantas pessoas que têm, sei lá, uma fazenda, que tem tantas árvores, que faz borracha, árvore que faz papel? Árvore não vai sair uma notinha do dinheiro pronta, não é? Mas ela vai produzir dinheiro. Árvore de café, árvore que dá tanta coisa, né? Então, a partir do momento que eu pego aquela crença que eu anotei, olha a dica, pego aquela crença, nesse caso que a gente está falando é sobre a árvore do dinheiro, e duvida daquela crença. Põe aquela crença em dúvida. Será mesmo que dinheiro não dá em árvore? Será mesmo? Como é que é isso? Tenta lembrar quem foi que te disse isso, né? Não existe ninguém que nunca ganhou dinheiro com árvore. Será? Começa a duvidar. A partir desse momento, você começa a desfazer essa crença dentro de você. E isso vai te deixando mais leve. E assim a gente vai trabalhando todas as nossas crenças limitantes. A partir do momento que eu enfraqueço, a partir do momento que eu duvido daquela crença, eu já enfraqueço essa crença. Aí, meus amigos, fica muito mais fácil acreditar que a gente vai conseguir. Assim, a gente vai aprendendo a acreditar que a gente consegue, a gente vai aprendendo a acreditar que a gente vai se organizar, a gente começa a aprender, né, a entender que as coisas são possíveis. Outro ensinamento muito importante que eu tive aprendendo e estudando a PNL, aprendendo e estudando as crenças, é que se uma pessoa é capaz de fazer, se eu sigo os mesmos passos e faço da mesma forma, eu também consigo fazer.
Porque se fulano conseguiu se organizar, se o Joãozinho conseguiu ter sucesso na vida, se o fulaninho conseguiu, qualquer pessoa conseguiu uma coisa que você quer conseguir para você, que você tem um sonho de realizar, você consegue também. Se você fizer da mesma forma, do mesmo jeito, aprender a maneira, você vai conseguir também. A partir do momento que você entende isso, aprende isso, automaticamente você vai passar isso para o seu filho. Isso é automático, ele vai perceber, ele aprende por espelhamento, ele aprende por repetição, da mesma forma que a gente. Muitas vezes as pessoas, os adultos, isso muitas vezes me deixa muito triste mesmo. As pessoas tratam as crianças como se elas fossem dementes. Desculpem a palavra, mas algumas pessoas tratam as crianças como se fosse assim. Como se elas não fossem capazes de entender, como se elas não fossem capazes de perceber. Gente, a gente já tem estudos científicos que comprovam que a criança dentro do útero da mãe, ela já sabe, já conhece a voz do pai, ela já sabe, já conhece a voz da avó, do avô, do tio. Ela dentro da barriga da mãe, ela já conhece qual é o dia que a mãe está nervosa. Ela já recebe as informações dentro do útero da mãe. Isso já está comprovado. E a gente que teve uma pessoa grávida há pouco tempo na família sabe disso. Que às vezes a barriga está quietinha, a mãe mexe, brinca, conversa, o bebê começa a se mexer. Então isso já está comprovado que a criança percebe, a criança entende. A criança de 1 ano e meio já sabe se a mãe está nervosa, se não está. A criança de 1 ano e meio já sabe se o pai está tratando com carinho, está receptivo. Isso tudo a criança já percebe. Quanto mais uma criança de 3, 4 anos de idade. Alguns adultos têm a tendência de achar que aquela criança não entende nada, que aquela criança não... E perde a oportunidade de ensinar a criança com relação, eu estou falando a tudo, mas nesse momento vamos falar ao financeiro. Quer ver um exemplo simples? Muito simples. A gente está numa praia e passa um picolé. A criança de 3, 4 anos pede um picolé. O pai vai com a criança até o picolé, compra o picolé, entrega na mão da criança e deixa a criança para lá, entrega na mão da criança. A criança não viu que o pai pagou, a criança não viu que tinha um dinheiro ali. O pai ou a mãe perdeu a oportunidade de mostrar para a criança como funciona o nosso dia a dia. Nunca perdi essa oportunidade. Você quer o picolé? Vou te dar o dinheiro aqui, olha só. Tô te dando tantos reais. Esse dinheiro dá para comprar para você, para o seu primo, para o seu coleguinha. Dá para comprar 3 picolés. Vai lá e compra o picolé. E eu ainda avisava, tem troco. Aí ele ia lá, né, as crianças iam lá, compravam, voltavam com um troquinho, todo feliz da vida, porque fez uma negociação. Muitas das vezes a criança me pergunta, mas por que ele me devolveu um dinheiro se eu dei um dinheiro? Se você deu um dinheiro, porque esse dinheiro que você deu vale mais do que esse daqui que ele te deu. Se te perguntar, se criança é um bichinho muito curioso e a gente não pode perder a oportunidade de responder com verdade a pergunta das crianças. Muitas vezes elas vão te perguntar assim, mas por que eu tenho que dar dinheiro a ele? Porque se é uma criança que nunca viu o pai negociando, dando dinheiro, ele vai querer saber por que agora ele precisa dar dinheiro, né? E aí você vai responder, porque a pessoa, tá vendo aquela pessoa lá que tá vendendo, que tá com um carrinho de picolé? Olha só,
Ele pegou os produtos, ele fez um suco, ele botou no congelador, ele embalou no plástico, botou para congelar. Olha só o trabalho que ele teve. Pegou, depois que estava tudo congelado, ele arrumou no carrinho, trouxe. Olha o sol que tá fazendo. Ele tá aqui passando na areia, nesse sol, para conseguir alguma coisa de volta. Ele tá aqui servindo a gente. Então a gente precisa pagar por esse trabalho. Olha o trabalho que ele teve. Olha quanto trabalho ele precisou para conseguir trazer o picolé aqui pra gente. Explica isso para a criança. Não deixe, não perca a oportunidade de explicar tudo. A oportunidade, desde que você esteja observando, é claro, você está pertinho, dê o dinheiro na mão da criança, faz a criança pagar pelo produto que ela está comprando, explica o porquê que ela está dando dinheiro, porque a pessoa teve um trabalho, ela está pagando pelo trabalho prestado pela outra pessoa. Olha como a consciência da criança já vai formando, ela já vai entendendo que quando ela tiver maior e ela quiser ter um trabalho, ela vai receber por isso. Nunca subestime o poder de entendimento das crianças. Uma criança de 5, 6 anos é capaz de entender isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. Ela já vai aprendendo a negociar, ela já vai colocando dentro dela, dentro da mente, dentro dos sentimentos dela, dentro do coraçãozinho, que quando ela crescer, se ela trabalhar com uma coisa que ela goste, ela vai receber por isso, ela vai ter um benefício. Isso já vai de uma forma leve e tranquila, mostrando para a criança o que é o trabalho, mostrando para a criança de onde vem a renda. E assim, ela vai crescer uma criança muito mais consciente. Ela vai crescer uma criança com menos questionamentos com relação à necessidade do pai e da mãe trabalhar, porque muitas crianças, às vezes, não entendem por que a mãe e o pai precisam trabalhar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Algumas crianças se sentem rejeitadas. Algumas crianças, às vezes, de 11, 12 anos, crianças já grandes, já na pré-adolescência, se sentem largadas pelos pais. Acreditam efetivamente que os pais não a amam, porque deixam ela em casa, porque eles passam mais tempo fora de casa do que no trabalho. Quando a criança desde novinha entende esse relacionamento, ela sabe que as coisas dentro de casa, que a energia elétrica precisa de dinheiro para pagar, quando ela entende que a água que sai na torneira, ela precisa pagar por essa água, quando ela entende que ela mora dentro de uma casa e que paga-se aluguel por essa casa, quando não é o aluguel, é o IPTU. Quando a criança, desde novinha, começa a entender, ela já cresce, já chega na adolescência muito mais estruturada, muito mais fortalecida, porque ela sabe o poder de troca entre a renda familiar com o tempo em que o pai e que a mãe precisam estar fora de casa. A chance dela se sentir rejeitada é muito menor. Então é um pedido que eu faço a você. Não subestime o poder de entendimento das crianças. As crianças entendem tudo. Quanto mais a gente tenta tapar as coisas para as crianças ou tenta tratar a criança com indiferença, isso faz a criança se sentir rejeitada. Ela faz ela acreditar que ela não é tão amada. E não é isso que a gente quer. A gente quer os filhos mais fortalecidos, mais estruturados, mais felizes e vivendo muito mais leve. Uma forma mais tranquila e mais leve de viver. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Até a próxima!